Primeiro tomar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé nesta noite. Vamos abrir nosso santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, no versículo 33. Estamos felizes novamente por estarmos aqui, louvando, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aquele que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Amém. Lucas capítulo 14, versículo 33. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga misericórdia. Amém. Está em parte, hein? Glória a Deus. Glória ao teu nome. Louvado o nome do Senhor. Vou estar lendo aqui para estar não ganhando tempo. Assim diz a palavra de Deus. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? À vontade, assente-se nesta noite. Aleluia. Adorando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fico feliz por estar aqui mais um ano. Não me recordo se eu participei do primeiro. Sei que o segundo eu estive aqui. E a gente vê que um ministério que vem crescendo na consolidação da palavra. A gente vê que tem ministérios que surgem e que com um ano a igreja já fica cheia. Mas eu aprendi que igreja cheia não significa que o céu também não está cheio. Né? A igreja pode estar inchada. Isso não quer dizer que os céus esteja realmente cheio. E aqui a igreja tem se consolidado na palavra, na oração, no compromisso com os irmãos da liderança local, que tem olhado, que tem se comprometido com a palavra de Deus, sendo fiel às Sagradas Escrituras, pagando um preço e caro e alto, porque está à frente de uma obra como essa. Lidar com os conflitos que são desencadeados diariamente não é fácil. A pessoa tem que ter estrutura, a pessoa tem que realmente confiar no Senhor, tem que acreditar de que Deus ele pode responder às orações e que Ele atende às nossas súplicas. E a vida do pastor parece que ela é meio injusta. Todo mundo é ouvido pelo pastor, mas dificilmente alguém quer ouvir o pastor, né? O pastor tem essa dificuldade de se abrir com um ou outro. E ele raramente encontra um ou outro que ele possa conversar, debater. Ele vive como se de maneira isolada, né? Ele tem que compreender todo mundo, mas não é compreendido por muitos, né? Então é uma dificuldade quanto à questão da direção de um ministério. Mas vamos para dentro da palavra. Eu quero retornar, irmãos, aqui ao versículo 33, apenas no término da palavra, amém? Eu quero estar ministrando sobre renúncia, mas dentro da renúncia eu quero falar sobre o discípulo. E o discípulo vai recair justamente naquilo que nós temos a intenção de estar ministrando nesta noite. Eu quero estar lendo a partir do versículo 26, ou melhor, a partir do versículo 25, e nós estaremos debatendo sobre esta palavra, quando a palavra diz que uma grande multidão seguia Jesus. Uma grande multidão seguia Jesus. Ele diz: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando, disse: se alguém vinha a mim e não aborrecia seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então nós percebemos dentro do contexto da palavra que uma multidão seguia Jesus. Uma multidão estava atrás de Jesus. Mas não quer dizer que pelo fato de eles estarem seguindo Jesus, atrás de Jesus, isso não quer dizer que eles eram discípulos de Jesus. Não é pelo fato de eles estarem no meio daquela multidão, dava convicção ou direito de serem chamados de discípulos de Jesus. A ponto de o próprio Jesus olhar para trás, contemplar aquela multidão e começar a impor algumas condições para que eles pudessem se tornarem seus discípulos. E ele diz, primeiramente, a palavra-chave aqui no versículo 26: se alguém vier a mim e não aborrecer
esta é a palavra-chave, aborrecer. A gente vai entender o porquê que aborrecer não é você odiar, como está dizendo aqui, não é o pai, a mãe, filhos, irmãs, e também a sua própria vida. Não é isso que Jesus está querendo dizer para aquela multidão. Jesus não estava ensinando que eles deveriam odiar as pessoas, que deveriam remover as pessoas das suas vidas, deveriam abrir mão da sua própria vida. Jesus não estava dizendo isso dentro do contexto da palavra. Aborrecer quer dizer que, se você quer ser meu discípulo e não me amar mais do que teu filho, mais do que teu esposo, mais do que teu emprego, mais do que tua casa, se você não me amar, até mesmo mais do que você mesmo, mais do que os teus próprios projetos de vida, você não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo que nós devemos colocá-lo em primeiro lugar. Ele diz, se alguém vier a mim e não aborrecer, ou seja, se não amar a mim mais do que a sua própria família, você não é digno de ser chamado de meu discípulo. Mas a vida nós vamos entender o porquê que ele diz que nós deveríamos renunciar. E aqui no versículo 27 diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, entenda que dentro do contexto, Jesus estava falando para as pessoas que estavam ali observando, e as pessoas entendiam o que era a palavra cruz, sabiam o que era padecer sobre cruz, porque era algo diário que acontecia ali em Israel, onde os presos eram açoitados, eram crucificados, era algo que acontecia diariamente. Então eles entendiam o que era a cruz, e Jesus estava falando, porque eles entendiam essa linguagem. E Jesus fala, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, se você não estiver disposto a morrer por Cristo, se você não estiver disposto a sofrer e a padecer por Cristo, você não é digno de ser chamado discípulo de Cristo, meu amado. Eu quero te dizer que quando você se posiciona, quando você entende a palavra-chave aborrecer, quando você entende a outra palavra que está aqui no versículo 27, que quer dizer levar, que é outra palavra-chave, quando você entende isso e você coloca a cruz sobre os seus ombros, você tem que entender que a sua vida não pertence mais a você, mas você está sujeito a passar por todas as demandas deste mundo. Você está possibilitado de ser abandonado pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que você outrora botou para dentro de casa, as pessoas que outrora você ajudou a sustentar, alimentar, aconselhou, e de repente, porque você colocou a cruz sobre seus ombros, as pessoas viraram as costas para você, e você se sente sozinho e abandonado. Mas eu quero te dizer também, meu amado, que maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, meu amado, nós temos que realmente colocar nossa cruz sobre os nossos ombros. Filipenses capítulo 2, versículo 19 diz que nós não fomos chamados somente a crer no nome do Senhor, mas também a padecer, meu amado, a padecer, a sofrer, a ser humilhado, a ser deixado de lado, a ser abandonado. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu isso, Ele foi abandonado, Ele foi negado, Ele foi traído. Entenda, meu amado, se o próprio Senhor Jesus passou por isso, por que nós deveríamos ser poupados de passar por tais situações? Por que você acha que nós deveríamos ser poupados por tais situações? Se Deus não poupou seu único filho, se Deus não poupou o seu unigênito, Ele vai poupar a mim e a você? De maneira alguma, meu amado. De maneira alguma. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós estaremos sujeitos a passar por dificuldade, nós estaremos sujeitos a passar por fome, estaremos sujeitos a passar por assalto, por bala perdida, por perseguição, por calúnia, por difâmia. Mas tenha certeza, meu amado, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos protege de toda potestade, de todo inimigo que se levanta contra as nossas vidas, meu amado. E ele diz aqui no versículo 28
E aqui no versículo 28 até o 32, ele fala aqui de duas parábolas, se os irmãos entenderem. E as duas parábolas falam as mesmas coisas. Fala do alto custo que temos de seguir a Jesus. Que seguir a Jesus não demanda apenas uma decisão tomada aleatoriamente, mas que nós devemos pensar, analisar, refletir, pesar, ver os custos, ver o que vai ser sacrificado. Jesus estava falando exatamente isso para o povo. Ele diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas do gasto, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos que virem comecem a escarnecer dele. Outras palavras falam, a zombar, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Versículo 31 diz: ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Jesus, ele nos dá aqui uma logística de que nós devemos passar a refletir, a pensar, a analisar sobre as decisões que nós vamos tomar. Porque, meu amado, quando nós realmente decidimos colocar essa cruz sobre os nossos ombros, quando nós realmente decidimos sermos chamados por discípulos de Cristo, entenda, meu amado, que muitos dos nossos amigos irão virar as costas para nós. Que muitos familiares, já vi casos de pais mandaram os filhos irem para a rua porque não aceitam eles por terem professado esta fé cristã. Você está disposto a padecer tudo, meu amado? Por isso que Jesus fala: é isso que você quer? Se você quer ser meu discípulo, você não vai ser poupado, você vai ser esbofeteado, você vai ser caluniado, você vai ser maltratado. As mesmas pessoas que te aplaudiram vão te vaiar, vão te humilhar. É isso que você quer? Mas depois que você passar a colocar a cruz sobre o seu ombro, não vai ser a mesma coisa. Você tem certeza que é isso que você quer, ser meu discípulo? A levar a cruz, a padecer, a sofrer, ser humilhado por mim? O discipulado, ele tem um alto preço, meu amado. Um preço de sangue, um preço de vida. Seguir Jesus qualquer um pode seguir, mas ser discípulo não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer um ser discípulo de Jesus. Entenda que dentro desse contexto, ser discípulo de Jesus é para aqueles que realmente o amam em espírito e em verdade. Aquele que gasta, que abre mão da sua vida para aceitar, para aderir à vontade de Deus sobre nós. Glória a Deus. Ser discípulo de Jesus, nós passamos por lutas, por lamúrias, por guerra, por perseguição. Mas tem uma coisa que nem o mundo pode dar, que nem o dinheiro pode dar, é que no final desta guerra, desta peleja, nós iremos vencer, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Aleluia! Nós temos que parar para analisar. É por isso que, ora e vem, nós vemos alguns discípulos, alguns irmãos que, por dificuldade que passaram, viraram as costas para Jesus e voltaram para o mundão, né? Voltou para comer o vômito, as comidas que outrora era degustado e que nós abrimos mão. Tem pessoas que decidem voltar, retornar, retroceder. E é difícil de falar sobre esse assunto, porque talvez tenha pessoas aqui que estejam tentadas a fazer isso. Pessoas que chegou neste culto, talvez fosse a última oportunidade que ela deu para ela mesma. E falou: se Deus não falar comigo nesta noite, se Deus não ouvir meu clamor, minha oração nesta noite, quando acabar o culto eu vou seguir minha vida do jeito que tem que seguir e assim por diante.
Então falar sobre essa questão, ela é muito difícil, ela demanda bastante tempo para nós podermos adentrar dentro da palavra e explicar dentro do contexto aquilo que realmente deve ser entendido. Mas tem pessoas que abrem mão da vida que vivem, abrem mão de um momento com Deus, abrem mão de ter uma intimidade maior com Deus, simplesmente abandona, vira as costas e retorna para aquele mundo que outrora nós pertencíamos. E a pergunta é, meu amado, minha amada, aonde é que Jesus errou em tudo isso? Aonde foi que Jesus falhou? Tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos, todas as palavras que mencionamos, e de repente, às vezes as coisas não dão certo na nossa vida, não da maneira que nós gostaríamos que fosse. E a primeira pessoa que nós atribuímos a responsabilidade ou a culpa é Jesus. É mais fácil largar Jesus do que largar o mundo, não é verdade? É mais fácil largar o mundo, você vira as costas, vai para fora e vai viver a sua vida. Mas a Bíblia também diz que Deus não tem prazer nos covardes. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Meu irmão, já que você está na guerra, como foi louvado, não baixa a guarda. Aleluia! Ouvi uma reportagem esses dias de um técnico de futebol que ele falou: se é para morrer, eu vou morrer atirando. Não, então se é para morrer, morra lutando, meu amado. Morra pelejando. Só a pessoa que não tem compromisso com Deus falou isso, teve essa visão. Imagine eu e você. Se é para morrer, morra lutando, morra pelejando. Né? Se tiver que cair, cai em pé, seja que nem gato. Aleluia. Devemos ter essa visão, meu amado. Devemos ter essa visão. Glória a Deus. Porque é essa perspectiva que Deus ele nos dá, de sermos vitoriosos. Mas Ele não vai dizer que você vai ter alegria sempre. Ele não está dizendo que você vai ter paz sempre. Ele não vai dizer que você vai vir em abundância sempre. Eu fico preocupado com algumas pessoas que veem o Evangelho como algo de se tirar dinheiro, de ficar rico. E eu entro em confronto comigo mesmo, eu entro em conflito comigo mesmo, porque eu me deparo com a vida de Paulo e eu vejo que Paulo não morreu rico. Paulo morreu com a cabeça degolada, ele estava no cárcere, estava preso. E o que segundo conta a história da Bíblia, que dentro desse cárcere passava o esgoto da cidade, ali havia todo tipo de enfermidade, né, como lepra e assim por diante, além de mosquitos, de insetos, de animais, de ratos, baratos, assim foi. Paulo não morreu rico, Paulo morreu pobre, morreu preso, mas ele não abriu mão. E nós olhamos para a carta aos Filipenses, quando ele escreve, é a carta mais pessoal de Paulo. E ele escreve de um cárcere, ele está preso, ele está em situação complicada, mas ele não escreve se lamentando a Filipenses. É a carta onde ele menciona que nós devemos nos alegrar. Ele diz: alegrai-vos, outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Aleluia! É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, meu amado. Tendo um mistério. Entenda esse mistério. Jesus, ele esperou 3 anos e pouco para preparar os seus discípulos. Jesus preparou 3 anos e pouco também para preparar Paulo. E esse ministério já está com 3 anos. Já está na hora de nós invadirmos este mundo. Já está na hora, como foi aqui profetizado, meu amado, de estender mesmo essa tenda, de esticar. Se foi 3 anos, se for o tempo probatório, já passou. Jesus já preparou os discípulos, preparou Paulo, agora preparou vocês. É responsabilidade sua, meu amado. Aleluias. Então exige um custo você seguir Jesus. Exige um preço muito alto. A abnegação. A abnegação exige isso de você, meu amado. Entenda isso.
que exige a sua própria vida. Ele diz, e ainda também a sua própria vida, você abrir mão da sua própria vida, você aborrecer, você submeter a tua vida, submeter a tua vontade, submeter tudo o que você tem ao senhorio do Senhor, meu amado. É isso que Deus Ele quer de você, que você submeta tudo. E quando você entender isso, porque renúncia, meu amado, é questão de maturidade. Você não vê uma criança renunciar, e dificilmente você vê alguma pessoa que é adulta renunciar. Então a pessoa tem que ser madura, ela tem que ter maturidade para renunciar, para abrir mão. Ela tem que ter a visão, a perspectiva de João Batista, que eu diminua para que ele cresça. Amém. Aleluia. Então nós devemos realmente sentar, devemos colocar as coisas em seu devido lugar. E aqui partindo para o versículo 33, diz, e assim pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Eu fui pesquisar o que significa essa palavra não renunciar. E eu fui buscar na raiz grega, do que significa esta palavra. E eu entendi dentro do contexto dela que renunciar não quer dizer que você tem que remover as pessoas da sua vida, de que você não tem que, por exemplo, parar de estudar, de que você tem que parar de trabalhar, de que você tem que deixar as coisas simplesmente por conta própria. Renunciar não é isso, meu amado. Eu vou entender dentro do contexto da palavra o que significa renunciar. E renunciar quer dizer colocar as coisas em ordem. Colocar as coisas em ordem, ou seja, em seu devido lugar. E eu vou entender, eu vou te explicar o porquê, meu amado. Existem questões que nós falamos que nós amamos Deus, que nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, mas nós vamos ver algumas coisas que acontecem dentro da nossa própria casa. A gente vê a questão da infantolatria. Eita Deus. Onde a criança é o centro do lar, onde a criança tem os olhos todos voltados para... Não que nós não devamos ter, meu amado, sim, porque são crianças, mas que ela não deve ser o centro da nossa casa. O centro da nossa casa deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Colocamos a esposa acima de tudo, colocamos o esposo, colocamos o nosso emprego, e nós estamos aqui, amamos a Deus acima de todas as coisas, mas as nossas atitudes, o nosso comportamento fala totalmente diferente daquilo que nós mencionamos. Eita Deus. Então quando fala renunciar, Jesus está dizendo, vamos colocar as coisas em ordem. Eu não te proíbo você amar o seu filho. Eu não estou proibindo você amar sua esposa, seu esposo. Eu não estou proibindo você parar de estudar, parar de trabalhar. Eu não estou te pedindo para você parar de fazer nada disso. Estou te pedindo apenas para me colocar em primeiro lugar na sua vida. Amém. Eu estou te pedindo para que eu seja o alfa na tua vida e o ômega também. Eu quero ser o começo da tua vida e eu quero ser o fim também. Eu quero que sua história comece em mim e seja concluída em mim também. Jesus só quer o seu devido lugar. Por isso que ele fala, assim pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Seguidor qualquer um pode ser, mas discípulos tem que ter convicção daquilo que quer. Porque discípulo vai te exigir um alto preço. E a pergunta é, você está disposto a pagar? Amém, Jesus. Glória a Deus. Você está disposto a custear tudo isso? Você está disposto, meu amado, a realmente ser humilhado, a ser perseguido? Porque eu te digo, meu amado, Jesus não é Instagram para você estar seguindo ele.
Jesus não está atrás de seguidores. Jesus está atrás de discípulos. Jesus está atrás de discípulos. Eu imagino a dificuldade que os soldados tiveram de prender Jesus lá no Getsemane. Foi preciso Judas dar um beijo em Jesus para poder diferenciá-lo. É aquele que ia beijar. Todos eram iguais, as mesmas vestes, o mesmo modo de falar, o comportamento. Eu imagino aquelas cenas, eles chegando diante dos discípulos de Jesus, falando: quem é esse agora? E Judas fala: aquele a quem deu sinal, aquele que eu beijar. O que eu entendo, meu amado, é que eu e você devemos sermos iguais a Jesus Cristo. Ser discípulo é ser semelhante ao Mestre. É ser semelhante ao Mestre. Lá no capítulo 11 de Atos, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, porque eles falavam como Jesus, agiam como Jesus, e as pessoas falaram: olha, esses aí são cristãos, porque falam igual Cristo falava. Agem igual Cristo agia. Glória a Deus. É isso que nós devemos, meu amado, trazer para os nossos dias. Que nós devemos realmente sermos discípulos de Jesus. Porque quando nós formos discípulos de Jesus, nós vamos aprender a renunciar. Nós vamos aprender a renunciar. E renunciar é colocar as coisas no seu devido lugar. É colocar Deus acima de todas as coisas. Amém. E quando eu falo acima de todas as coisas, ele atinge 3 aspectos. Vou falar aqui para me concluir. Ele atende o aspecto intelectual. Você entende de fato que Jesus é o alfa e o ômega da tua vida, que Ele é tudo. O aspecto emocional. Você sente a necessidade de ter Jesus dentro de você, de sentir a presença dEle. E o aspecto volitivo, o aspecto da vontade. Você tem vontade de nunca mais sair da presença de Deus. Aleluia! É isso, meu amado, que é discípulo. Para você atender esses 3 aspectos: intelectual, emocional e volitivo. Se você entender isso, meu amado, você está preparado para seguir a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quero concluir nesta noite. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Que Deus realmente possa fortalecer, consolidar esta igreja, consolidar os seus passos. E entender, meu amado, que ser discípulo vai exigir muito de você.